Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, irmão, é que diante de todas essas situações que nós estamos falando, diante de todas essas situações que nós estamos falando, eu já quero fortalecer. Não deixe os obstáculos deter o seu caminhar. Amém? Não deixe os obstáculos deter o seu caminhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero te encorajar, quero encorajar você e todos que aqui estão a reconhecer que Deus pode usá-lo para um grande propósito. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goiás. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. É nisso que eu creio e por isso já faz tanto tempo que eu estou investindo na sua vida, já faz tanto tempo que eu estou aqui, porque eu creio em Deus, né? Eu quero te mostrar as promessas de Deus perante a sua vida. Mais do que isso, eu quero te mostrar que num contexto específico da Bíblia, Deus mostrou o desejo dele. Qual que era o desejo de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Muitas vezes nós oramos para pedir algo para Deus, mas tudo que nós precisamos é entender a vontade de Deus. E quando a gente olha para a promessa, quando a gente olha para a vontade de Deus, nós vemos que Deus tem isso perante Josué, tá certo? Deus passa algumas orientações para Josué, mas as orientações que Deus passa para Josué tá ligado aonde? Tá ligado às emoções, para que José viesse controlar suas emoções, para que José viesse dar importância às leis e que para Josué, estou falando José, mas é Josué, para que Josué viesse ter um cuidado no dever e na maneira de caminhar. Deus quer, eu já te garanto isso, Deus quer que você tenha um cuidado específico no seu caminhar. Eu não tenho dúvida, e eu quero fortalecer, eu quero esclarecer com você nessa hora. O que eu quero fortalecer com você nessa hora? Eu quero fortalecer os cuidados de Josué, tá? Assim como Josué, o que eu quero que você já entenda, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui a respeito de passos para você não esfriar na fé. Assim como Josué, nós, eu e você, a comunidade Quibalo, nós que fazemos parte do Goié, do Faça Discípulos, né, a Igreja de Jesus Cristo, assim como Josué, nós somos herdeiros da promessa. E nós enfrentamos obstáculos constantemente. Todo dia, escreve isso que eu estou te falando. Todo dia haverá um obstáculo. Todo dia haverá um desafio. Por isso, nós precisamos das orientações de Deus para caminhar e receber vitória. Esse final de semana foi um final de semana que Deus falou muito no meu coração. E Deus deu muita direção. E essas direções são direções para que eu, diante dos obstáculos, eu venha enxergar a boa, né, a agradável, a vontade de Deus. Então, nós somos uma igreja hoje, e você tem que considerar isso. A Bíblia diz que nós somos uma igreja de vencedores. Não é especificamente você é vencedor, mas a igreja diz, a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. E se queremos caminhar como tal, nós precisamos depender de Deus. Se nós queremos caminhar como vencedores, nós precisamos confiar em tudo o que tem nos ensinado. E é necessário tão somente esforçar-te e ter muito bom ânimo, é caminhar conforme a lei, confessar a palavra, ter esforço e não ter medo, tá bom? É caminhar conforme a palavra, digita aí, caminhar conforme a palavra. Digita aí, ter esforço, devemos nos esforçar. E digita aí, não ter medo, tá bom? Não ter medo. O que eu quero te dizer aqui essa noite? Eu quero fortalecer passos para você não esfriar na fé. Anota isso porque se faz necessário você multiplicar isso com a vida da igreja. Deus se dirige a Josué, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus se dirige a Josué, a pessoa de Josué, e lhe promete que ninguém irá impedir o seu caminhar enquanto ele vivesse. Amém? Anota isso. Deus deu uma promessa a Josué e Deus disse assim, ó, ninguém, Josué, vai impedir o seu caminhar enquanto você viver. Amém? Ninguém. Ó, entenda algo, você foi chamado para algo maior. Deus colocou algo poderoso nas suas mãos. Hoje você lidera um grupo, hoje você faz parte de uma igreja crescente, hoje você pastoreia algumas aulas que Deus te deu, mas a certeza é, existe uma promessa para a sua vida. E ninguém pode impedir
aquilo que ele começou. Por isso que é bom viver diante de Deus, porque quando nós vivemos diante de Deus, a própria Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos entrega algumas promessas. E isso quer dizer que durante todos os seus dias de vida, amém? Anota isso aí. Durante todos os seus dias de vida, todos os passos seriam passos de vitória. O que Deus estava dizendo para Josué era, enquanto Josué vivesse, ninguém podia impedir o seu caminhar. E todos os seus passos seriam passos de vitória. Quais são os passos para você não esfriar na fé? Você já precisa entender algo aqui que eu estou te entregando. Deus diz assim, ó, eu serei contigo assim como foi com Moisés. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus aqui ele não estava dizendo para Josué que ele não teria problema. Sim ou não? Você tem problema? Digita assim, ó, tenho, se você tem. Não tenho, que eu duvido que você não tem, né? Deus não disse para Josué que não surgiriam obstáculos, né? Tentando impedir de prosseguir e encaminhar rumo à promessa. Deus não disse isso. Deus aqui estava segurando a Josué, amém? Essa é a promessa para a minha vida. Essa é a promessa para a sua vida, para o seu ministério. Qual que é a promessa? É a mesma de Josué. Deus estava segurando a Josué vitória sobre todas as dificuldades e obstáculos. Você tem enfrentado dificuldade? Você tem enfrentado obstáculo que surgiu no seu dia a dia? Ei, ele te garante vitória. E que ele não precisaria desesperar. Deus é tão bom, irmão, que quando você enxerga a palavra de Deus, você vê o que Deus está falando para Josué, você entende que Deus está falando, você vai ter dificuldade, você vai ter obstáculo, mas enquanto você viver, nada vai impedir você de prosseguir, de caminhar e de dar passos de vitória. Deus está dizendo que os problemas vão surgir, mas que você, Josué, a você, meu irmão que me escuta aqui, você não precisa se desesperar, você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar aflito, mas apenas guardar o coração no Senhor. Você não precisa ficar atemorizado, né? Por isso que esse texto, essa live de hoje está dizendo passos para que você não esfrie na fé. A maneira de nós caminharmos diante de Deus é uma maneira na fé. E quando nós temos fé, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no nosso dia, pois Deus estaria com ele. Olha que Deus fala para Josué. Deus fala que estaria com ele em todos os momentos, dando vitória em tudo. Você sabe o que é caminhar tendo vitória em tudo, irmão? Com a convicção de que tudo é vitória, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tudo aquilo que você coloca a mão é vitória. Você sabe a condição de você caminhar com um coração cheio de Deus, com a convicção de uma escritura, no qual ela foi registrada para provar para você todos os dias, que você tem dias de vitória, que quando você acorda na sua manhã, você coloca o seu pé no chão, você desce da cama, a partir daquele momento você tem passos de vitória. Eu não sei se você acordou dessa forma hoje. Eu não sei se diante daquilo que Deus tem confiado na sua mão, você tem tido essa convicção. Talvez sim, mas talvez não. Talvez o inimigo roubou o seu pensamento, talvez o diabo veio e roubou os seus pensamentos, as suas emoções, trouxe aflição no seu coração. Talvez seja isso. E quando isso acontece, você esfria em fé. Por isso que eu separei essa aula especificamente falando aqui. Passos para você não esfriar na fé. Porque essa é uma preocupação do reino de Deus. Essa é uma preocupação que nós temos com as pessoas que fazem parte do reino de Deus, pessoas que conhecem Jesus, pessoas que almejam Jesus, pessoas que querem crescer em fé. E para crescer em fé, começa da seguinte forma, com a convicção de que cada passo que eu dou no meu dia, onde eu pisar, onde eu tocar, onde eu entrar, toda palavra que eu proferir, prosperará para aquilo no qual Deus desejou. Mas, por outro lado, Deus estabelece alguns princípios, tá certo? Eu estou falando de passo de vitória, eu estou falando que não era para ele se desesperar, não era para ficar atemorizado, né? Que os problemas surgiriam, que os obstáculos surgiriam, mas eu estou fortalecendo uma coisa aqui. O que Deus fortalece para Josué? Fala, ó, enquanto você viver, ninguém vai mexer contigo, Josué. Mas tem princípio que você precisa seguir. Tem algo para que o seu coração seja guardado. Existe algo que compete a você entender e fazer para que haja um alinhamento de aliança. O que é aliança, irmão? Aliança é uma entrega, tá? Aliança não é dizer eu tenho uma aliança contigo, não é simplesmente, mas tem que ser uma troca, tem que ser uma entrega, né? Abraão, quando faz uma aliança com Deus e Deus dá Isaac, né? Abraão só queria um filho, era Isaac, mas Deus queria uma nação. E aí Deus pediu Isaac para Abraão. Quando Abraão foi na obediência, Deus disse, ei, não, eu vou prover o cordeiro. Então a aliança de Abraão com Deus, Abraão queria dar
o seu filho, mas Deus queria dar uma nação para ele. O pensamento de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus, ela é sempre maior. Eu não sei o que você tem sonhado com a sua vida, né? Seja ela profissional, eu não sei o que você tem sonhado com a sua vida ministerial, eu não sei o que você tem sonhado com a sua família, mas a certeza que nós temos, porque está escrito, é que Deus tem muito mais. Os planos de Deus é maior, os sonhos de Deus é maior. Faz sentido para você, meu irmão? O primeiro passo que eu estou dizendo aqui, irmão, é a convicção. A convicção de que tem problema e obstáculo, tá? Mas também existe convicção de que Deus é contigo e Deus lhe dará a vitória. E que diante dessa vitória, Deus entrega alguns princípios para que isso aconteça. E eu vou dizer o princípio número 1. O número 1 aqui que eu quero te entregar é a obediência. É a obediência, irmão. Porque a obediência precisa ser um fator real e não superficial. Eles precisam colocar a palavra em prática como um todo, tá certo? E não em partes, como convia a si próprio. Então Deus está ensinando a ele a respeito da palavra. Deus está ensinando Josué que é para viver a palavra, mas viver como um todo. A obediência é tão poderosa, mas tão poderosa que, particularmente, eu costumo fazer essa comparação. Eu tenho uma filha de 6 anos, 7 anos, e essa minha filha, a única maneira dela ter o mesmo resultado que eu de 38 anos, é ela me obedecendo. Porque se eu falo algo para ela e ela obedece e segue a risca exatamente como eu ordenei, ela vai ter o resultado. Mas muitas das vezes o que criança faz? Criança gosta de desobedecer. O que mostra a maturidade de alguém, irmão? É a desobediência. A desobediência nada mais, nada menos do que mostra imaturidade. E quando se mostra imaturidade, vem a queda. A imaturidade, ela leva essa pessoa a tropeçar. A imaturidade leva essa pessoa a não ter o resultado no qual Deus gostaria que ela tivesse. Então, o princípio da obediência na palavra de Deus, e é isso que Deus ordena a Josué, eu vou ler aqui com mais calma para você entender um pouquinho mais, ela precisa ser um fator real. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que quando Deus olha para Josué, Deus fala que eles teriam que ser firmes em sua decisão e não poderiam oscilar em seus propósitos. Eles não podiam se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eles não poderiam se desviar. Deus fala, não se desvie para a esquerda nem para a direita, mas siga adiante, siga com convicção, siga sem oscilar, siga com um pensamento fixo de que a vitória é certa. Sabe o que é isso, irmãos? É acordar com passos de vitória. Passos de vitória, com convicção, com certeza. Seja firme na sua decisão. Se posicione diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas muitas vezes a igreja ela perde a firmeza porque ela não tem convicção daquilo que ela está fazendo. E o inimigo ele vem para destruir, o diabo vem para roubar a nossa mente e para tirar a certeza do nosso coração. E quando tira a certeza do nosso coração, nós perdemos a firmeza. Nós perdemos o potencial de Deus em nós, colocado em nós a certeza de que tudo aquilo que a gente tocar prospera. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que eles precisavam dedicar o seu tempo. Digita aí, ó, dedicar o seu tempo. Porque se não dedicar o tempo na meditação da palavra, amém? Se você não dedicar o seu tempo na meditação da palavra, você vai dedicar tempo na meditação dos seus problemas. Tem gente que fala assim para mim, eu não consigo dedicar tempo, eu não consigo meditar na palavra. Eu falo, irmão, mas se você consegue meditar nos seus problemas, como é que você não medita na palavra? Basta você escolher aonde você quer meditar e Deus fala para Josué, gaste tempo com a palavra, medita na palavra de dia e de noite, medita na palavra de dia e de noite. Eles precisavam dedicar o seu tempo à meditação da palavra e não mostrar-se cansados ou indiferentes à mesma. Medite nela dia e noite. Deus fala para Josué, medita nela dia e noite. Irmão, só existe 2 caminhos para a igreja, tá? Você que recebeu Jesus, você que tem convicção de Jesus, entenda isso. Só existe 2 caminhos. Ou você escolhe meditar na palavra, trazer descanso, refrigério para sua alma, certeza daquilo que Deus te prometeu, dar passo de vitória, ou você passará a maior parte do seu tempo meditando nos seus problemas. E quando você medita nos seus problemas, você não consegue resolver, você não consegue sanar, você não consegue se entregar da maneira no qual Deus deseja que você se entregue. Todo medo e desânimo precisa ser banido na vida da igreja. É fato isso. Essa é a certeza que nós temos. E quando nós temos um pequeno grupo na nossa mão,
Quando nós temos a igreja que é colocada a minha responsabilidade, irmão, eu não sei a seriedade que você leva a respeito dessas coisas, mas uma pessoa, uma alma, ou um grupo de pessoas, ou centenas de pessoas, Deus está confiando em você, e você é responsável por isso agora. Então eu preciso te dizer, se você se responsabilizou por algo, é necessário que as suas emoções, que a sua mente, que a sua convicção na palavra de Deus, ela responda conforme aquilo no qual Deus confiou. Passos para você não esfriar na fé. Quais são os passos? São esses. São passos de vitória. Como é que eu dou passo de vitória sabendo que eu tenho um problema? Mas diante do meu problema existe uma certeza de que Deus não vai deixar isso me alcançar. Diante dessa verdade, diante dessa solução, diante dessa direção, o que a gente entende como igreja? A gente entende que Cristo Jesus, aquele que te vocacionou, aquele que te escolheu, é o mesmo que vocacionou Josué. A história está contando. Eu li para você aqui. Existe algo que Deus direcionou a Josué. E diante de tudo isso que Deus direcionou a Josué, o que eu quero fortalecer para você? Eu quero que você entenda um pouco melhor. Existe obstáculos em nosso caminho, amém? Existem obstáculos. E eu quero contar essa história. Nos tempos antigos, um rei fez com que uma rocha fosse colocada numa estrada. Então ele se escondeu e ficou observando para ver se alguém removeria aquela grande rocha. Alguns dos seus mais ricos mercadantes, né, que transportavam mercadorias naquela época do reino, eles vinham e simplesmente davam uma volta em torno da rocha e continuavam o seu caminho. Muitos falavam mal do rei em voz alta por não deixar a estrada livre, mas ninguém fazia nada a respeito. Ninguém tirava a rocha do caminho. Então um aldeão veio pela estrada, trazendo uma carga de vegetais, e ao se aproximar da rocha, abaixou a sua carga. Ele tentou remover a rocha para fora da estrada. E depois de muito empurrar e se esforçar ao máximo, finalmente ele conseguiu. E quando o aldeão foi pegar a sua carga de vegetais, ele notou uma bolsa colocada na estrada, no lugar onde a rocha tinha estado. A bolsa continha algumas moedas de ouro e um bilhete do rei dizendo que o ouro era para aquela pessoa que removesse a rocha da estrada. Cada obstáculo, aprenda isso, irmão. Cada obstáculo apresenta uma oportunidade para melhorar a condição de alguém. Isso é na vida, tá? Isso é na vida. Cada obstáculo, digita aí, ó, cada obstáculo é uma oportunidade para melhorar a condição de alguém. Amém? Quando a gente olha para o reino de Deus, isso é muito simples. Cada obstáculo apresenta uma oportunidade para melhorar a condição de alguém. Em 1 Coríntios 3:13 está escrito: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Os obstáculos, irmãos, e isso é que é importante ser compartilhado na vida da igreja, porque os obstáculos, eles virão. Mas só existe um fundamento, e o fundamento que nos conduz é Jesus Cristo. E ele te ajudará a tirar a pedra do caminho, porque nós fomos chamados a formar um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas. Aquilo que você foi chamado para fazer, não foi chamado para fazer de qualquer jeito, você não foi chamado para fazer de madeira, de feno, de palha, não. Aquilo que você tocar tem que prosperar. Mas para prosperar, a palavra de Deus tem que estar reinando no seu coração, tem que estar ativa no seu coração. E isso precisa ser compartilhado com os seus, irmão, porque a chance de não estar, a chance do maligno vir, colocar o problema e fazer ele meditar diante da situação, ela é muito grande na vida da igreja. Quando a gente escolhe liderar pessoas, eu estou escolhendo problemas para a minha vida. Eu estou escolhendo circunstâncias difíceis para a minha vida. Eu estou encontrando obstáculos para a minha vida. Mas no nome de Jesus Cristo, você vai vencer todos. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te encher e você vai vencer todos os obstáculos na sua vida, na sua igreja, naquilo que você tem colocado a mão, aonde você tem estado envolvido. Eu não tenho dúvida disso. E que Jesus seja louvado por todas estas coisas. E que Jesus seja exaltado por todas essas coisas. Eu quero te dizer aqui alguns obstáculos que Josué enfrentou, tá? Isso aqui tá lá no texto, lá você pode ir lá no comecinho, em Josué, tá? Em Josué. Você lê lá no comecinho, lá que você vai ver Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Anota aí para você ler depois. Josué 1:5.
é poderoso demais, porque Josué enfrentou obstáculos. Sabe quais foram os obstáculos de José? Olha aí, você vai ver que é um obstáculo que você está enfrentando. O primeiro obstáculo que José enfrentou foi as barreiras naturais. As barreiras naturais, anota aí, né? Passos para você não perder a fé. O primeiro é você, né, ter obediência. Aqui você consegue ver um passo. Qual que é esse passo? É o passo de discernir os obstáculos. Discernir os obstáculos. Número 1, barreiras naturais. José enfrentou isso. O primeiro obstáculo encontrado por Josué foi o Rio Jordão. Todo o povo atravessou numa época cheia, a seco. As águas foram abertas para o povo passar. Barreiras naturais. Barreiras naturais para passar em um curso. Nós precisamos estudar e fazer a prova. Jesus venceu obstáculos naturais como o vento e o mar e a tempestade. Quem é esse que o vento, o mar e a tempestade obedecem? Quem é esse, irmão? Quem é esse? Quando a gente olha, você tem obstáculos naturais e você precisa discernir quais são os obstáculos naturais que competem a você, a fazer, a vencer, a uma barreira que você precisa passar por ela. Qual que é a barreira que você está enfrentando? Esse é o primeiro ponto e você precisa discernir isso. Existe um outro obstáculo, irmão, que Josué venceu, que está lá no versículo 7, que é o segundo obstáculo, foi chamado de comando das tropas. Em Josué 3, 4, fala um pouquinho mais. Esses homens, eles cresceram ouvindo seus pais sempre murmurando, sempre lamentando, e viu morrer essa multidão no deserto, irmão. Que estímulo eles teriam? É a mesma coisa, irmão, nós lideramos pessoas, essas pessoas, elas viram muita coisa dando errado, já sofreu muito na vida, já foi traído, já foi rejeitado, já foi um monte de coisa. O que essas pessoas carregam? A mesma coisa aconteceu lá. O seu comandante os guiou com sabedoria, pois ele era guiado por Deus, irmão. Mas lá havia falsas crenças, no versículo 7, você vê que tinha crença que estava destruindo aquele povo. E quando a gente fala que nós precisamos dar passos para não esfriar na fé, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que nós temos que lançar fora as crenças que estão nos limitando, que está perdendo, fazendo com que a gente perca a nossa identidade em Cristo, aquilo que nós nascemos para ser, dentro daquilo que Deus nos colocou para fazer. Tem um versículo que eu gosto muito que fala lá, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus, não faz de qualquer jeito não. Não faz de qualquer jeito não, irmão. E quando a gente fala dessas condições aqui de Josué, muitas vezes nós vamos passando a fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque vem a barreira natural, aí vem uma falsa crença que eu preciso lidar também, que é um outro obstáculo, já estou falando de 2 obstáculos. No verso 1 eu falo da barreira natural. Josué, capítulo 1, versículo 7, eu falo dos obstáculos das crenças. Josué, versículo 8, eu falo das barreiras humanas. Tem barreiras humanas? Tem barreiras humanas. O terceiro obstáculo foi a conquista de Jericó, a barreira humana. Diante dos obstáculos, muitas pessoas tentam nos vencer através de meios humanos. A mente humana nos aconselha a sempre dar um jeitinho, sempre fazer algo errado, buscando uma solução mundana e humana por problema. São situações entre as pessoas que precisam ser resolvidas de forma sábia. As muralhas caíram através da consagração e do louvor do povo durante 7 dias. Uma cidade fortificada com muralhas grandes que estava fechada sem ninguém sair ou entrar, pelo receio dos filhos de Israel. Como derrubá-la? Josué seguiu o que Deus ordenou e foi vitorioso. O que Deus tem lhe orientado, meu irmão? O que Deus tem lhe orientado? Reconheça essas barreiras. Reconheça esses obstáculos. Quais? Barreira natural, falsa crença, barreiras humanas. E agora eu vou entrar numa outra barreira aqui, um outro obstáculo, que são barreiras temporais, do versículo 9. O quarto obstáculo enfrentado por Josué foi os moradores de Gideão, que fizeram uma aliança com Josué para que não fossem atacados, mentindo que eram de uma terra distante e que seriam seus servos. Josué descobriu a mentira, porém Josué teve compaixão daquele povo e não o destruiu. E ainda os ajudou a combater cinco que pelejavam contra eles. Isso não o que eu quero te dizer aqui, que isso são qualificados como barreiras temporais. O sol, a lua, a chuva, as barreiras temporais são imprevistas que acontecem e são situações que somente pela misericórdia de Deus e com um milagre nós conseguimos vencer, irmão.
Tudo isso, irmão, leva a esfriar a fé. Se você não compreender essas coisas no dia a dia, vai esfriar a sua fé. Você vai ter dificuldade de avançar, irmão. Por que eu tô te falando isso? Porque certamente você lidera pessoas e as pessoas precisam enxergar de maneira sobrenatural. As pessoas precisam enxergar pelos olhos da fé, olhos equibalos. Quais são as condições dos olhos equibalos? Os olhos equibalos, eles entendem as barreiras espirituais. Lá em Josué 24:14, está falando de pecado. Depois de conquistar a terra prometida, foi preciso santificar o povo, eliminar o inimigo interno, que era o pecado. Mas o que eu quero te dizer aqui, meu irmão, qual é o seu obstáculo? Qual é o seu obstáculo, meu irmão? Qual é o seu obstáculo? E eu quero colocar alguns aqui para que você entenda, porque esses obstáculos, eles tendem a levar você a esfriar a sua fé. Se você não discernir, não meditar no Senhor, de dia e de noite, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas dar passos de vitória, vencendo as barreiras, vencendo os obstáculos, você tende a cair. As pessoas que estão com você, elas podem estar felizes na plenitude do Senhor, ou elas podem estar entristecidas. Por quê? Porque elas estão enfrentando os obstáculos. Os obstáculos. Então, quais são os obstáculos? O obstáculo número 1, conflito familiar. Então, irmão, o seu obstáculo pode ser esse. Você pode estar tendo um conflito, um obstáculo agora que é o conflito familiar. O irmão que caminha com você, ele não está num dia legal, ele não está numa semana legal, ele não está num mês legal, porque ele está tendo um conflito familiar. Ele pode estar em estado de ódio, de frustração. Ele pode estar num estado, ou você pode estar num estado de ódio, frustração diante de uma situação. Está insatisfeito com o seu pastor, está insatisfeito com o seu chefe, está insatisfeito com a empresa que você trabalha, está insatisfeito com a tua igreja, está insatisfeito com a sua célula, está insatisfeito com os irmãos que estão lá. Então, se você estiver nisso, você está diante de um obstáculo. Um obstáculo que nós falamos diante do reino de Deus, que é um reino espiritual, é a falta de oração e jejum. Porque se você não ora, se você não jejua, é um obstáculo, irmão. Você não vai conseguir vencer com o olhar espiritual. Porque são ferramentas do reino para que para que nós venhamos combater e vencer de maneira espiritual. Eu não sei se você vê isso, irmão, mas a preguiça é um obstáculo espiritual, a frieza é um obstáculo espiritual. Eu brinco na minha casa, não tem preguiça. O quão preguiçoso você é? O quão preguiçoso são os membros da tua igreja? O quão preguiçoso é o pessoal que está contigo, na sua casa? O quão a preguiça reina naquele lugar? Porque se existe preguiça, irmão, e eu bato de frente com a preguiça, porque se existe preguiça, existe um obstáculo que está reinando diante de uma situação. Se você quer fazer uma coisa, o papelzinho cai no chão, você fica com preguiça de pegar o papelzinho do chão, irmão, você está com um problema. A igreja está com problema, irmão. Se existe preguiça no meio da igreja, a igreja está com problema. Porque as portas do inferno não prevalecerão. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos uma igreja de movimento. Se você ficar no leito do hospital 10 dias parado do mesmo jeito, seu corpo vai apodrecer, porque você não nasceu para ficar parado. Mas a preguiça é um instrumento para te deixar parado. Isso é extremamente importante. Nós temos que viver o reino de Deus, e o reino de Deus é algo espiritual, nós temos que discernir isso. Passos para você não esfriar na fé. Não tenha preguiça, irmão, porque a preguiça, ela faz você esfriar na fé. Pode ter certeza disso. Relacionamento difícil, você tem um relacionamento, seja ele na área onde você atua, com os seus líderes da sua igreja, com o seu dia a dia, se você tem um relacionamento difícil, isso é um obstáculo, o pecado é um obstáculo. O egoísmo é um obstáculo. A depressão é o fato de você ficar olhando para trás, para trás, para trás, para trás. Isso é um obstáculo. Se a sua vida é uma vida de ansiedade, que você fica olhando para frente, esperando algo na frente, não consegue viver o agora, isso é um obstáculo. Se a sua vida financeira, irmão, eu coloco aqui o Equibalo, quanto custa a comunidade Equibalo? Custa R$1.000. Você fala, eu não consigo entrar, porque você não tem uma reserva de R$1.000? Porque você não conseguiu nos últimos 2, 3 anos juntar R$5? Isso é um obstáculo, isso vai te impedir de crescer, isso vai impedir você de conquistar os seus sonhos. Se você não consegue controlar a sua finança, isso é um obstáculo. E uma pessoa que está com problema financeiro, ela está feliz ou está triste? Como é que essa pessoa está caminhando, irmão? Com mais fé ou menos fé? Como é que funciona isso? É um obstáculo. Vício, seja lá com o que for. Se a pessoa tem um vício, irmão,
E isso é um obstáculo? Ah, não tenho vício nenhum, mas adoro um docinho, não consegue dizer não para um docinho. É um vício, isso é um obstáculo. As doenças, irmãos, isso é um obstáculo. Qual é o obstáculo em sua vida e o que está impedindo você de desfrutar os frutos da terra prometida? Fala para mim. Qual que é o seu obstáculo? Fala para mim aqui, ó. Vem para os comentários, deixa eu te ouvir. Qual que é o seu obstáculo? Porque esse obstáculo está levando você a esfriar sua fé. Quais são os obstáculos das pessoas que caminham com você? Porque esse obstáculo está levando as pessoas que caminham com você a serem pessoas mais tristes, a serem pessoas desencorajadas, a serem pessoas com pensamento de desistir. Mas que Deus fala para Josué? Seja forte e corajoso. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas persiste. E como é que acontece algo contrário daquilo que Deus designou a você? Quando você tem um obstáculo, quando você não discerne esse obstáculo. Então, para você ter uma fé fortalecida, você precisa meditar na palavra, e não meditar no problema, não meditar no obstáculo, mas identificar esse obstáculo e colocar diante do Senhor. E meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, conforme Josué foi orientado. Quando a gente olha tudo isso, qual que é o obstáculo, irmão, que está impedindo você de desfrutar? Qual que é o obstáculo que está impedindo você de colher os frutos da terra prometida? Por quê? Porque lança-os todos por terra agora em nome de Jesus e creia que você é mais que vencedor por aquele que te amou. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia! Sua vitória é certa, confia naquele que venceu e no terceiro dia ressuscitou. Aleluia! E Josué 1,5 diz, né? Ninguém te poderá resistir. Olha o que Deus está falando para Josué, irmão. Entenda o que Deus está falando para ti hoje. Toma posse dessa palavra. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Em Josué 1,7-9. Tão somente, olha o conselho para mim, para você, para a igreja de Jesus. Tão somente esforça-te. Escreve nos comentários, esforça-te. Olha o que ele diz, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Olha o que ele diz aqui da palavra de Deus, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aleluia! Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! E antes de fechar, eu quero... Aqui são alguns passos, tá? Passos de vitória. Eu quero que você ganhe convicção disso. Diante do Senhor, você foi chamado para dar passos de vitória. Ao sair da sua cama, quando você colocar as plantas do seu pé no chão, declara ao Senhor, eu fui chamado para dar passos de vitória. Que os seus sentimentos, suas emoções e tudo aquilo que flui de você de dentro para fora, seja nessa condição e nessa certeza daquilo que o Senhor te vocacionou, tá? E diante disso eu quero fechar aqui. O Senhor das batalhas outorga o último segredo de um verdadeiro conquistador. Sabe qual que é o segredo do conquistador, irmãos? Não temas. Esse é o segredo que Deus entrega para Josué, não temas. Muitas vezes nós tememos e diante daquilo que nós tememos, nós nos preocupamos e nós nos ocupamos com o temer, com o que nos espera, de como será, o que fazer. O que Deus estava querendo dizer a Josué, o Senhor estava dizendo para Josué, não ser um covarde, não temer e nem se espantar diante dos seus futuros inimigos. Porque nenhum deles iria prevalecer contra ele. Você entende o que é isso, irmão?
Você tem a convicção de que nenhum inimigo vai prevalecer contra você diante daquilo que Deus te prometeu? O que Deus te prometeu? Guarda a promessa. Mas agora, esforça-te, medita na palavra, não oscila diante daquilo que Ele te chamou, nem para a esquerda, nem para a direita. E o Senhor, com garantia disso, o Senhor lhe deu a seguinte promessa: o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Está lá em Josué 1:9. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Receba uma porção de fé essa noite, porque isso para mim é uma promessa extraordinária, irmão. Saber que eu estou aqui essa noite, no local onde eu estou, e o Senhor é comigo. Ah, o Senhor é comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O próprio Senhor se comprometeu de estar com Josué por onde quer que ele fosse. E de fato aconteceu. Adonai Nissi lhe falara e prometera. Nenhum dos inimigos de Josué conseguiu resistir, porque o Senhor esteve com seu servo em todas as batalhas. Quando chegou no final da sua vida, não sei se você sabe, mas Josué já havia derrotado 31 reis. Digita aí nos comentários, 31 reis em longas e acirradas batalhas. No final da vida de Josué, Josué chegou a derrotar 31 reis em longas e acirradas batalhas. Capítulo 12, do 7 ao 24, do seu livro, é a sala de troféus que esse homem de Deus conquistou no decorrer do seu ministério. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor quer que você colecione vitórias. O Senhor quer te dar uma sala de troféu de vitória, para que o Senhor seja exaltado e glorificado através de você, João, através de você, Poli, através de você, Renato. Deus quer ser glorificado através da sala de vitória, José. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, Daniel. O Senhor quer te dar uma sala de troféu de vitória para manifestar quem Ele é na sua vida. Quem o chamou, quem o vocacionou, quem escolheu foi o Senhor. Então confia, porque certamente o Senhor lhe dará uma sala de vitória, uma sala de troféu. E se seguirmos, mas entenda, irmão, não é só porque é promessa, mas porque é promessa nós cremos e aplicamos os princípios no qual Ele nos entregou essa noite. É necessário nós aliançarmos a Deus. É necessário nós obedecermos a Deus. É necessário nós meditarmos na palavra de Deus. É necessário nós não oscilarmos, não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas marchar com passos de vitória. E se seguirmos fielmente os passos de Josué, que são passos de vitória, certamente o Senhor dos Exércitos nos acumulará de grandes vitórias. E na sala de nossas experiências colecionaremos muitos troféus para a honra e glória de Jesus. Amém?